Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, boa semana para todos nós, uma semana que é extremamente decisiva e que tem uma verdadeira final de campeonato para nós na Libertadores da América. É um jogo contra o Nacional de Montevidéu, onde o Inter não pode perder para continuar vivo na competição. O contexto todo que se encontra o Internacional nesse início de semana, em uma crise que o Inter resolveu pegar para si. O Inter escolheu estar passando por este momento. Tem alguns aspectos que a gente precisa analisar, como gols sofridos, a defesa instável, mas tem jogadores importantes retornando e eu não acho que este seja um momento de questionar trabalho. Eu vou deixar minha ideia aqui agora com um pouco mais de calma sobre o time, sobre o treinador, sobre os zagueiros, sobre o goleiro, sobre os atacantes, e eu quero fazer uma projeção de time aqui, uma projeção do que precisa ser feito pelo Roger na quinta-feira, para que a pressão alivie e para que o Inter continue vivo na principal competição da temporada. Rebaixamento, até isso eu já ouvi depois da derrota para o Botafogo. Até ameaça de rebaixamento eu já ouvi. Vamos falar sobre esses aspectos, mas antes eu quero te dar um recado do Mercadão da Informática. Se você é do TI da empresa ou se você é responsável pelas compras, de materiais de informática da tua empresa, você tem que chamar agora Mercadão da Informática. Tem atendimento, tem preço, tem agilidade, tem tradição no mercado. O Mercadão da Informática é referência em Porto Alegre. São 6 lojas na capital. Estou aqui com o meu panfletinho do Mercadão para passar os endereços para vocês. Dom Pedro II, 919, Avenida Grécia 1138, Shopping Bourbon Country, segundo andar, Avenida Antônio de Carvalho 1661 e Avenida Otto Niemeyer 861. E tem a 6ª loja que está no 6º da Protásio, tá? No novo hipermercado 6º da Protásio, você vai encontrar lá. Mas se você quiser fazer a compra, consultar preço e receber no mesmo dia, é pelo WhatsApp, pelo site mercadãodainformatica.com.br e pelo WhatsApp que está aí na tela, tá legal? mercadãodainformatica.com.br, sempre na parceria aqui com o Vaga. Por que eu digo que o Inter optou pela crise? Porque o Inter estava num momento de turbulência e resolveu escalar um time misto, descaracterizado contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Qual que era a tendência para esse jogo? A derrota. Eu costumo dizer que a camisa do Inter jamais pode entrar derrotada, mas era quase que óbvio contra o Botafogo, no gramado sintético, com chuva, que o Inter não conseguisse a vitória. Como foi o 4-0, foi muito pesado. Perder de goleada não é bom. Agora, eu vou relativizar a derrota, porque foi uma escolha que o Inter fez para 2 jogos da semana. Esse do Botafogo e o jogo de quinta contra o Nacional. Se o Inter ganha do Nacional, se o Inter depois contra o Bahia, deixa eu ver aqui a data certinha do jogo contra o Bahia, que é na última rodada, só para passar direitinho a informação, no dia 28, se o Inter empata contra o Nacional, ganha do Bahia e passa para as oitavas de final, esse jogo de ontem, que foi motivo de crise, de contestação, ele sai na urina. Ele sai na urina. Só que precisa confirmar na Libertadores. Ah, Vaguinha, e se não confirmar na Libertadores? Bom, aí esse jogo entra num combo que vai se transformar numa pressão para cima do Roger. Já que eu tô falando sobre o Roger, tá? O Roger tem erros. E vocês sabem que eu apontei aqui, pós-jogo contra o Atlético Nacional de Medellín, o 3-0, que para mim é um dos jogos fora da curva, que precisa de muita cobrança, ele errou na escalação. Como havia errado na escalação do jogo contra o Corinthians, menos, é verdade, mas no jogo contra o Nacional de Medellín, ele errou. Ele tem erros em substituições no jogo contra o Nacional de Montevidéu aqui em Porto Alegre, ele tem equívocos de escalação. O Roger não passa por um bom momento. Agora, questionar se o Roger sofre pressão para ser demitido, eu respeito, mas eu não concordo. Respeito, inclusive, quem acha que se o Inter perder para o Nacional, ele tem que ser demitido.
Eu não concordo. Não concordo. O Roger foi o técnico que quebrou a série de títulos do Inter num Campeonato Gaúcho, fraco tecnicamente, é verdade, que teve o Grêmio, que a gente tá vendo aí, que não tem força nenhuma como grande rival, é verdade, mas ganhou. Em outros anos, ninguém ganhou. Então, existe um trabalho que é muito consistente. É consistente e que passa por uma oscilação, por um momento de dificuldade que é o primeiro da temporada. E óbvio que o técnico tem que ser questionado, como eu questionei. Agora, pedir a demissão, questionar a direção se ele tem chance de ser demitido, agora, o Inter não foi eliminado de nenhuma competição. De nenhuma competição. Nós estamos vivos nas 3 competições. Ah, mas jogando assim vai perder. Não. Se continuar jogando assim, vai perder e aí tem que questionar o treinador. Agora, neste momento eu prefiro acreditar na amostragem maior que eu tenho, que é de um time que já deu respostas na mão do treinador, ou já deu resposta na mão desse treinador. Acho que a gente passa por um momento de muita instabilidade defensiva, mas eu não coloco aí esses 15, 16 gols todos, tá? Na comanda do sistema defensivo, porque teve aí o jogo contra o Corinthians que teve expulsão do Bruno Henrique, e quando teve a expulsão o Inter estava ganhando de 2-1. Quando estava 11 contra 11, o Inter estava ganhando de 2-1. No próprio jogo de ontem contra o Botafogo, o Inter jogou melhor que o Botafogo no primeiro tempo. Não foi efetivo, mas criou 12 oportunidades para fazer gol e não fez. Aí tem problema lá no ataque também, que acaba estourando na defesa, porque tu não faz gol, no ataque que os caras vão lá, acabam fazendo o gol, tá? Então, essa instabilidade na defesa, ela tem motivo, tá muito claro. O Vitão e o Bernabé têm queda de rendimento. Acho que eu posso apontar aqui um motivo principal, que é a instabilidade do Vitor Gabriel, que era a minha esperança de ajeitar a casa, voltou muito mal. Voltou mal. Por isso defendo até que o Juninho deva ser titular na quinta-feira contra o Nacional. Mas o ataque, que tem o Wesley, que tem os centroavantes que não fazem gol, eles precisam ser responsabilizados mais que o Antony. Eu tô vendo gente crucificar o Antony. Vocês viram os gols do Botafogo, gente? Só na asa, só na gaveta, só no cantinho. Nenhuma bola foi defensável ali. A vaguinha, mas o grande goleiro tem que defender no mínimo 2 daquelas bolas. Concordo. O goleiro diferente precisa defender esse tipo de bola. Mas qual é o goleiro diferente? O John do Botafogo? Esse é diferente. O Rocher estava defendendo essas bolas? Não estava. Então, a terra arrasada, ela vem e daqui a pouco destrói tudo que está sendo feito e coloca alguns como Cristo na cruz, que não merecem. Eu não acho que o Antony mereça ser criticado pelos gols sofridos, dizendo com o argumento de que ele não passa segurança para o sistema defensivo. Não concordo, gente. É o sistema defensivo que não passa segurança para o goleiro. Desculpa. Teve frango? Frango não, mas falha grave do Antony no Nacional, no segundo gol ou terceiro gol do Nacional de Montevidéu no estádio Beira-Rio. Tá? O que mais que eu anotei aqui? Gente, quinta-feira é decisão. Quando tu tem essas instabilidades todas, o que tem que acontecer? O treinador, o comandante, ele precisa identificar rapidamente, e o Roger não está fazendo isso, ele tem que minimizar erros dele. Não pode mais errar o Roger. O time está escalado para quinta-feira, não tem o que inventar. Com alguma ou outra dúvida, de repente tem gente que prefere o Ricardo Matias ao Luca, não tem problema, mas o time tem que ser Antony, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé. Fernando, Bruno Henrique, que não jogou contra o Botafogo, mas na posição dele, onde ele já respondeu, ou o Thiago Maia, tem gente que vai preferir o Thiago Maia, mas é Fernando e um volante do lado dele. A linha de 3, Tabata ontem jogou bem, foi o melhor jogo dele. Não fez gol, é verdade, não deu assistência, mas criou oportunidades, chutou a gol,
prendeu a bola. O Inter, no primeiro tempo, o Inter teve a bola mais que o Botafogo, por conta da presença do Tabata, que jogou como meia, porque o Alan Patrick estava fora, o Diego Rosa não conseguiu ali substituir o Alan Patrick, nem perto disso, depois o Romero entrou mal, mas o Tabata foi bem. Então é Tabata, Alan Patrick zerado e o Wesley. E um centroavante lá na frente. Que pode ser o Luca, que brigou, eu não vou condenar o Luca aqui, não gosto do Luca, acho que o Luca não é centroavante pro Inter, mas brigou, lutou, isso que eu espero, que possa fazer uma parede para segurar a bola, para fazer uma combinação de jogada, para que o Wesley possa chegar e fazer o gol, ou até o Ricardo Matias para uma bola aérea, pode começar com o Luca, depois bota o Ricardo Matias, mas o técnico não pode errar, não pode errar. Para fechar, eu vi muito questionamento sobre o Brasileirão também, tá? Onde o Inter está ali bem perto da zona de rebaixamento. Acho que não é momento para a gente se preocupar com o Campeonato Brasileiro. O Inter tem time para brigar lá em cima. Vai ser difícil a recuperação dentro da competição para brigar por título? Vai, porque tu tem que fazer uma opção agora nas Copas. Tu não tem como jogar as 3 competições, isso está claro. Mas brigar pelo rebaixamento, gente, o Inter pegou os times que estão lá em cima já. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fortaleza, Botafogo, que vai brigar lá em cima, Corinthians. Pegou o Juventude, é verdade, ganhou. O Cruzeiro estava no mau momento, mas já está lá em cima. Então a sequência do Inter ela foi muito dura. Claro, o jogo contra o Mirassol no final de semana, nós temos que ganhar. Se alguém estava esperando aqui que eu fosse fazer gritaria, que eu fosse aqui demonstrar indignação, pedir a saída do Roger, a saída da direção, desculpa decepcioná-los. Não é o sentimento, não é aquilo que eu consigo transmitir nesse momento. Acho que nós temos um jogo quinta-feira que é decisivo, a pressão vai aumentar e eu não opino em cima de opinião. Tem gente que acha que o Roger tem que ser demitido se o Inter perder. Tá bem, mas é uma discussão que tem que ficar para pós-jogo. Se existe essa discussão, se tem gente que tem opinião, eu acho que não. Eu acho que não. Mas se tem que ter uma discussão é depois do jogo e não antes desse jogo de quinta-feira. Para esse jogo de quinta-feira, gente, vamos sofrer. Vamos segurar nas paletas esse mau momento, esse 4-0, esse 4-2 que tomamos, esse 3-1 no meio de semana, essa sequência. Vamos sofrer junto. E vamos apoiar a quinta-feira. Pensamento positivo para que o Inter ganhe na quinta-feira. Se não ganhar, mensageiros do Apocalipse, que estarão prontos para dizer eu avisei, vamos debater, vamos questionar. Mas será que o caminho é trocar? O Inter sempre troca técnico no meio do ano, melhora. Não acho que seja o caminho. Mas vamos debater depois. Mas primeiro vamos ganhar o jogo lá. Eu acho que o Inter ganha o jogo do Nacional de 2-0, já deixei meu palpite. Desculpa me alongar um pouco, mas esse tema Inter merece toda a nossa atenção. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência e uma ótima semana. Tchau, tchau.